Deus da luz, sou por Jesus, Herdeiro de Deus. Ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. A palavra que nos acolhe nessa noite de Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Com essa palavra eu desejo a todos vocês uma boa noite. Sejam bem-vindos a esse culto. Você também que nos acompanha de casa, seja bem-vindo aqui também nessa live de culto. Nossa juventude hoje nos ajudando no louvor, a gente se alegra também muito com isso. Podemos tomar assento. E assim damos início, cantando o hino Aqui Chegando, Senhor, o que poderemos te dar? Hoje eu mudei um pouco de lado, porque daí não fica ali na frente também do canto, né? Então cantemos. Chegando, Senhor, que poderemos te dar? Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz nos dá. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor sem não será um manancial de água boa a jorrar, pra nossa sede estancar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar? Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz nos dá. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor em nós será manancial de água boa a jorrar, pra nossa sede estancar. Convido quem pode a colocar-se em pé. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fechemos os olhos para uma palavra de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, Tu és justo em Teus juízos e santo em Tua ira. Confessamos que muitas vezes vivemos como se o Teu dia nunca fosse chegar. Buscamos apenas a vida plena aqui, esquecendo que a verdadeira vida está em Ti. Perdoa-nos, Senhor, quando ignoramos a Tua voz, quando zombamos da Tua justiça, quando Te deixamos de lado em meio às distrações do mundo. Cria em nós corações vigilantes e arrependidos. Renova em nós o temor e o amor por Ti. Assim pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a crer, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a ser, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Assim nos diz, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer estejamos acordados, ou quer dormindo, vivamos juntamente com Ele. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si a ira de Deus, temos perdão e paz. E pessoas que têm perdão e paz, elas expressam esse perdão na sua vida. Elas expressam essa paz. E eu quero convidar vocês agora ao gesto da paz. Você pode dar um abraço de perdão, de reconciliação e de paz numa pessoa que você quiser, que está ao seu lado aqui na igreja. Somente a luz de Cristo é que nos dá a verdadeira paz. Por isso queremos, enquanto ainda estendemos o gesto da paz, cantar que a luz de Cristo brilhe. Unidade pode sentar. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Para sempre, sempre e sempre. Amém. Leitura bíblica para hoje, do profeta Sofonias, o capítulo 1, os versículos 14 até o versículo 18. Quem acha aí na Bíblia da igreja, pode dizer a página. 802 do Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 1, os versículos 14 a 18. Página 802 do Antigo Testamento. Assim diz o profeta Sofonias. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo.
e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos entoar agora, nos preparando para a pregação dessa noite, o hino A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é bom, ilumina os olhos. São mais desejáveis são mais doces do que o mel e o destilar o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E as palavras dos seus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. E as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Estamos chegando já praticamente no fim do ano, né? Mais 2 domingos e já estamos no domingo do Advento. Passou muito rápido, né? Aliás, passa muito rápido. E quanto mais ocupados, mais rápido o tempo passa. Mas esse final, novamente, de ano, ele nos faz pensar, e deve nos fazer pensar,
num tema muito importante que a Bíblia nos traz, quem sabe do início ao fim. Do início ao fim. E que cada um de nós, não só nessa época, mas durante toda a nossa vida e durante todo o ano, nós também deveríamos pensar. É o tema do grande dia. Vocês já ouviram falar do grande dia? Sabe que na história está previsto um grande dia? Um dia inimaginável, que a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, nossas expressões não conseguem explicar e nem sequer chegar perto do que será esse grande dia. Esse grande dia. E refletindo sobre isso e essa semana e pensando também mais, tendo em vista a chegada do Advento, os textos geralmente vão por esse caminho também que nos são indicados e que a gente é convidado a meditar. Eu fiquei pensando sobre esse dia. E é muito interessante que ele sempre aparece na Bíblia com letra maiúscula. Às vezes simplesmente como o dia maiúsculo. Ou o grande dia. Ou o dia da ira. Ou o dia do Senhor. Eu queria que nós pensássemos nessa noite um pouquinho sobre isso. O que é esse grande dia e o que ele tem a ver conosco e com a nossa vida? Será que nós já vivemos na certeza de que esse dia pode estar perto de nós? Talvez não, mas que ele um dia virá. Por isso nós vamos dar uma olhadinha em alguns textos, não muitos, alguns só para ter uma noção do que a Bíblia nos fala sobre esse dia, esse grande dia. Convido vocês a abrir Joel, profeta Joel. Joel é um pouquinho antes de Sofonias. Abram lá início de Joel. Apenas alguns versículos aqui, porque a Bíblia, em muitas coisas, ela fala por si mesma, ela não precisa nem muita explicação. Então pegam lá Joel, profeta Joel, quem achou pode dizer a página. É mais ou menos no meio da Bíblia lá. Obrigada, Roberto. 786 no Antigo Testamento. 786, profeta Joel. Capítulo 1, versículo 15. 3. 783. Obrigada. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 15. Quem já achou aí diz amém. Não, esse não está ali. Acho que todo mundo já achou então, pelo amém, né? Então vamos lá. 15, vamos ler junto? Que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação o Todo-Poderoso. Agora um pouquinho mais adiante, capítulo 2, o versículo 1. Lemos juntos de novo? Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Agora vira a página, um pouquinho mais adiante, capítulo 2, o versículo 11, mais um versículo sobre o dia. Juntos, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Tudo isso no profeta Joel. Mais um versículo, versículo 31. Um pouquinho mais adiante. Vamos juntos ali, capítulo 2, versículo 31. Esse aqui é de arrepiar.
Juntos, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse é o profeta Joel. Os profetas, Antigo Testamento, trouxeram a palavra de Deus. Trouxeram a palavra de Deus. Todos eles falaram desse dia, desse grande dia. Agora vamos um pouquinho adiante, Sofonias, texto da leitura bíblica, que eu quero me reportar a esse. Sofonias, um pouquinho mais adiante. Página 801, 802 ali. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Sofonias também fala muito, a gente só vai ver esse versículo aqui, esse trecho. Eu leio para vocês: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Juntos, o 15, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de neves, de nuvens e densas trevas. Agora o 17, trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Até aqui tá bom. Então, querida comunidade, o Antigo Testamento anuncia esse grande dia. E ele é um dia bonito, olhando por esses textos? Não. O que é que as pessoas estão fazendo que elas não prestam atenção a isso? Né? Que elas não estão nem aí para isso. Como se isso nunca fosse acontecer. E ele é anunciado como um dia tal que, como é que diz lá o profeta anterior que nós lemos? O que vai acontecer com a lua? Em sangue, né? Assim é anunciado esse dia, o grande dia. E aqui esse trecho eu fiz questão de ler mais uma vez, porque ele vai explicar por que desse dia. Ah, mas por que esse dia vai chegar? Por quê? A gente acabou de ler. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. A humanidade, a gente quase poderia dizer assim, não deu certo. Não deu certo. A palavra de Deus veio, Deus criou o ser humano, né? Todo o Antigo Testamento, a lei de Deus, e o ser humano, em vez de ele obedecer a Deus, ele, em vez disso, ele quis ser Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Todo o Antigo Testamento mostra isso. E se nós olhar hoje, não é diferente, não é verdade? Toda a questão da IA hoje, né? Toda a questão da bioética, que a gente até conversou um pouco com os jovens no sábado passado, hoje já, se vocês pesquisarem na internet, isso já é desde 2008, se eu não me engano, foi criado em laboratório um coelhinho chamado Alba. Viram essa reportagem? Um coelhinho chamado Alba, que ele é fluorescente. Um coelho. Porque eles pegaram os genes de uma alga lá do mar, fluorescente, e colocaram no coelho. Ou seja, misturaram o reino vegetal com o reino animal. Algo que só pertencia a Deus, né? Hoje é possível modificar a genética das pessoas, enfim, né, modificar o ser humano, e a gente nem sabe que loucuragem é essa. Pesquisa na internet, agora não vale pegar o celular, né? Quando chegar em casa. Coelhinho Alba, tá lá. Isso já em 2008. Imagina depois disso.
depois disso. O ser humano quer tomar o lugar de Deus. Por isso foi construída a Torre de Babel, essa história do Antigo Testamento também. Porque o ser humano quer chegar, ele não quer que Deus seja Deus, ele quer ele ser Deus. E assim ele afasta e rejeita Deus. E por isso vem esse grande dia. Deus percebe que tem que haver uma destruição. Porque não dá mais. Não dá mais. E se a gente olhar bem a nossa realidade, a gente quase diz, não tem mais jeito, né? Parece que caminha para um fim. Não é verdade? Agora a gente ficou triste de novo com essa situação no Paraná, né? Cada vez mais perto de nós, as catástrofes. A gente vê que o mundo realmente, a humanidade, ela está sofrendo as consequências de muitas coisas que ela faz. E ele diz aqui, esse dia vai vir porque o ser humano pecou. Gerhard Barth, um teólogo, pastor, certa vez ele disse assim, para tentar explicar isso, por que Deus está irado então? Por que Deus está brabo conosco? Ele disse assim, a ira de Deus é a expressão do amor ferido, a reação diante do amor santo de Deus, que foi rejeitado pelo ser humano. O amor de Deus foi rejeitado pelo ser humano. E por isso Deus agora tem a sua indignação e a sua ira. Eu não sei se esse exemplo ajuda, mas eu me lembrei, a gente sabe que tem muitos feminicídios, né? E cada vez que a gente escuta uma história de um feminicídio, a gente vai ver que muitas vezes acabou de haver uma rejeição, né? Uma rejeição, e aí a pessoa rejeitada, ferida, ela fica louca, sai fora de si, vai lá e comete a maldade. A rejeição leva à ira, à indignação. Deus também não é diferente. Deus, Ele ama tanto o ser humano e o ser humano rejeita esse amor. No lugar disso, Ele próprio quer ser Deus. Então Deus anuncia o grande dia. Mas aí a gente pode se perguntar, e deve se perguntar, mas e Jesus? O que Jesus tem a ver com essa história? E Jesus e o Novo Testamento, o que diz? Né? Esse dia está anunciado. Mas o que Jesus e o Novo Testamento têm a ver com isso? Por isso eu convido agora vocês para pular lá para o Novo Testamento. Tessalonicenses, a carta mais antiga da Bíblia, do Novo Testamento. O primeiro livro escrito no Novo Testamento. Esse vale a pena a gente dar uma olhada. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Conforme está lá no quadro também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Qual é a página aí? 217 do Novo Testamento. Assim nos diz o apóstolo Paulo, a comunidade de Tessalonicenses. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em si já está explicado, né? Já está explicado? A ira vem. O grande dia vem. Mas quem vai nos livrar dela? Jesus. Por isso nós somos cristãos, nós estamos aqui hoje à noite, vocês escolheram estar aqui, livre vontade, né? Podia estar em outro lugar, mas estão aqui. Para mais uma vez ouvir sobre esse Jesus, o Salvador, o Soter, como as primeiras comunidades diziam. Ele não é só um exemplo, um modelo, um ídolo, mas ele é o Soter, o Salvador.
que nos defende da ira de Deus. Que nos defende da ira de Deus. Evidentemente que quem não está em Jesus estará perdido. Estará perdido nesse dia. Esse é o resumo da Sagrada Escritura. Jesus é aquele que livra da ira vindoura. O pastor, eu sei que trabalhou no estudo bíblico aí na última semana, a última vez, né, sobre a loucura. A Bíblia fala em loucura, o Evangelho é uma loucura, né, um escândalo. Por isso. Ele é um escândalo, uma loucura, porque é difícil a gente entender isso tudo, né? Mas nós não somos chamados a entender tudo, nós somos chamados a crer, aceitar. E essa ira de Deus, essa rejeição de Deus, recaiu sobre Jesus. É como se Jesus dissesse para Deus: pode deixar que eu vou lá e eu vou salvar esses seres humanos. Eu vou defender eles. Eu vou levar a causa deles. Eu vou levar a causa deles. Deixa comigo. Né? É um diálogo entre Deus e Jesus. Lutero até tem um hino sobre isso. Eu já falei várias vezes, nós temos que ensaiar ele com a juventude. É um hino de 10 estrofes. Uma hora nós vamos pegar, né? E ele vai contar essa história, como se Jesus dissesse para Deus assim: deixa que eu vou lá. Espera. Aguenta mais um pouco. Eu vou salvar esse povo. E Jesus vem. E aí então ele vem. A princípio era para nós ter aceitado ele, mas então aconteceu que ele foi para a cruz, né? Ninguém aceitou, ninguém conseguiu ver que era Deus. E ele vai para a cruz. E daí Deus aceita essa morte de Jesus. Deus aceita essa obediência de Jesus. E a partir de agora ele diz, né, a partir da ressurreição ele ressuscita Jesus e diz: agora é pela fé nele. Quem crê nele está livre dessa indignação de Deus, dessa ira de Deus. Mas notem, esse trechinho aqui que a gente leu de Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ó: pois eles mesmos, a comunidade lá que ele está escrevendo, e isso é para nós, eles mesmos, deixando os ídolos, se converteram a Deus. Entenderam? Não é assim de qualquer jeito. Ah, Jesus, tá bom, eu tenho Jesus no coração. Está tudo resolvido então. Eu estou de boa nesse dia. Não, se converteram, abandonaram os ídolos e se converteram a Deus. E aí a gente tinha que se perguntar, cada um, o que são os ídolos hoje, né? Quem sabe o ídolo para mim não é o mesmo que para vocês. Quem sabe cada pessoa tem seus ídolos, seus apegos, né? As coisas que atrapalham a convivência com Deus. Quais são os nossos ídolos? Para uns quem sabe, internet, celular. Para outros não, isso nem faz falta, né? Mas tem o corre, a correria, o medo do amanhã, todos os outros apegos. Tantas coisas as pessoas se apegam e esquecem de Deus. Até o lazer, né? Quantas pessoas não tiram mais tempo para Deus e a igreja, por quê? Porque o lazer, tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa boa. E a gente vai se acostumando e se afastando cada vez mais. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ele elogia a comunidade tessalonicenses, a primeira lá, 30 depois de Cristo. Ele diz: vocês estão certos. Eu estou orgulhoso de vocês. Ele havia pregado para essa comunidade. Ele diz: eu estou orgulhoso porque vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus. E agora vocês estão aguardando Jesus, que ressuscitou dos mortos e que vai livrar vocês da ira vindoura. Vai livrar vocês da ira vindoura. Martim Lutero, nas milhares de páginas que ele escreveu, ele repete tanto que esse dia era fichinha para ele, depois que ele creu em Jesus Cristo. Ele diz: esse dia é fichinha porque eu tenho a fé no Filho de Deus. Então eu não temo, eu estou firme, forte e preparado. Firme, forte e preparado. Ele dizia: será um dia
de alegria, de glória e de vitória. E como estamos nós, como está o nosso coração? Quando chega o Advento, né? O que eu mais escuto e também falo, ai, estou cansado. Ai, estou cansado. Por que as pessoas estão tão cansadas nessa época? Será que nós não somos um pouco culpados de tanta correria, né, que nós nos colocamos? E na verdade tão pouca coisa importa. Tão pouca coisa é necessária, como Jesus disse a Marta e Maria. E uma delas é a meditação na palavra de Deus, que deixa os nossos corações tranquilos, alegres, na certeza de que na vida e na morte somos dele. Eu quero encerrar agora, convido vocês aí um pouquinho mais adiante, capítulo 5, o versículo 4 até o 11. Com esse texto, então, eu encerro essa pregação. Capítulo 5, versículo 4 até 11. Que resume tudo o que falamos e a certeza de que Jesus Cristo é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Salvador, que nos defende do dia da ira. Ali diz assim: mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Como se vive a fé em Jesus Cristo? Ele responde aqui. Ele responde aqui. Confiar, né, vestir o capacete da salvação, o escudo da esperança, um ao outro consolar, ajudar e viver na fé e no amor. E aí nós não precisamos temer, mas nós podemos realmente confiar que Jesus guarda a nossa vida e também estará lá nos defendendo nesse grande dia. Que assim seja. Amém. Convido a comunidade a nos colocarmos em pé e agora queremos confessar em conjunto, pensando nisso que ouvimos, que também o credo apostólico nos diz, né? Ele virá outra vez. Jesus vem para instaurar esse grande dia. Então vamos confessar o que nós cremos com todo o nosso coração, juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então sentamos e cantamos o nosso próximo hino. Tens meu tempo. Que assim seja também com a letra desse hino. Toma em tuas mãos, calma e
estou, Mãe, tu vens me consolar. Todo mundo. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz eu firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, que a cada passo teu. Bem alto. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Traz nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz eu firme em ti. Certos dias passam sem ação, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm em vão, e pergunto o que será de mim. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Traz nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz eu firme em ti. Feliz de quem pode dizer, né? Calmo e seguro estou em suas mãos. Que assim também a gente possa dizer. Convido agora o presidente a nos dirigir os avisos de hoje. Vou deixar ele também dos aniversariantes. Contigo, Roberto. Alô? Temos aniversariantes que fizeram aniversário do último domingo até hoje. Alguém fez aniversário? Não? Aniversário de casamento tivemos? Também não? Ninguém quer um bombom hoje. Então tá bom. O próximo culto será no domingo que vem, dia 23, às 9 horas. O plantão para este final de semana, dia 16 e 17 de novembro, é o pastor Anderson Elvanger, da Paróquia da Velha. Na quarta-feira não teremos o grupo de casais. O grupo de casais vai fazer uma viagem. O pastor e a pastora também estarão conosco nessa viagem. E domingo que vem, então, é o pastor Ivo que vai fazer o culto aqui na nossa paróquia. Todos convidados, vamos encher ainda mais essa igreja, né, pastora? Fora os que vão na viagem, né? Lá no final nós temos um pequeno abaixo-assinado que o pessoal lá do AG Garcia pediu para a gente divulgar um pouquinho. O AG Garcia, ele quer fazer uma rampa para acessibilidade de pessoas com dificuldade e também uma ampliação do AG Garcia. Então, o pessoal do AG Garcia está mobilizando a comunidade do Grande Garcia para a gente fazer um abaixo-assinado, assim, reforçar essa vontade da população aqui do Garcia com essas duas obras. Então, quem puder nos contribuir, está em cima do gasofilácio depois. Nós também temos venda do Castelo Forte a R$30 e das senhas diárias para o ano de 2026 a R$25. Então, a paróquia comprou alguns exemplares.
Quem chegar primeiro, leva. Senão, daí vai ter que comprar lá na Martin Luther, vai ser mais caro. Daí. O total arrecadado da nossa oferta especial está em R$14.001. Então, passamos agora o patamar dos 13. Ficamos muito contentes, agradecemos as dádivas e também aos doadores. A oferta do último culto somou a importância de R$449 e se destinou para a ISLB, Programa de Acompanhamento a Candidatas e Candidatos ao Ministério com Ordenação. A oferta de hoje se destina para o Sínodo e tem como principal investimento a pastoral da pessoa idosa. Era isso então, pastora? Então vamos recolher as ofertas. Enquanto cantamos esse bonito hino, as pessoas hoje correm. As meninas vão nos colocar, né, o gasofilácio. Legal. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a cor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa para manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Queremos ter uma palavra de oração. Convido aqueles que podem a se colocar em pé. Tem alguns pedidos aqui que me foram passados. Tem mais alguma situação? Sim? Pastor, tem mais aqui? Mais algum pedido? Então fechemos os olhos e oremos. Senhor nosso Deus, diante da Tua santidade, reconhecemos a nossa limitação. Tu és justo, verdadeiro em todos os Teus caminhos. Obrigada porque em Tua misericórdia colocaste diante de nós o dia da ira não como ameaça, mas como um chamado ao arrependimento e à fé em Cristo. Dá-nos corações sensíveis à Tua palavra, vidas que busquem justiça, compaixão e fé sincera. Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que vivem sem esperança, por aqueles que zombam da Tua verdade, pelos que têm medo da morte e pelos que a ignoram. Mostra-lhes o amor do Teu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura e nos dá a paz contigo. Pedimos por Tua igreja, para que seja fiel em pregar não só o Teu amor, mas também a Tua santidade e o Teu juízo. Dá-nos a coragem e a sabedoria para apontar para Cristo,
o único refúgio seguro no dia da vida e da morte. Lembramos pessoas que estão sofrendo, especialmente José Carlos de Oliveira, o irmão do Júlio, que está enfermo, enfrentando um câncer. Também o Marlon, que está também enfermo, esteja com ele, Senhor, que ele possa logo se recuperar. Também o Tiago Valdemar, que está hospitalizado, ele que está em coma, Senhor, que ele possa se recuperar, dê a ele força e lhe devolva a saúde, se assim for da tua vontade. Lembramos também o Reinaldo de Joinville, que nos acompanha da live, que tu possas também estar com ele em sua necessidade. Também lembramos aqui a família enlutada da Sueli Cor, que acaba de perder a sua irmã. E também a Martina e seus familiares que estão enlutados por causa da perda do tio e irmão. Lembramos ainda com gratidão o Cidélio e a Ivani Doeber, que eles têm a bênção de ter uma família. Que tu esteja com eles, Senhor, eles que também sempre nos acompanham na live, que eles possam estar guardados no teu amor. E tudo mais que está em nossos corações, nós queremos agora ainda colocar diante de ti, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nos despedimos cantando esse hino de bênção, assim mesmo como estamos, aí sai melhor. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. E assim queiram receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém, amém, amém. Vamos em paz, sirvamos com alegria e um abençoado domingo para todos vocês.